Olá, sou Davi Menezes, vamos dar continuidade aqui então à configuração do Sugar CRM. Vou falar de uma funcionalidade muito interessante quando a gente fala de gerenciamento de usuário. Tá certo? Então aqui em usuários, veremos como criar e gerenciar um perfil de usuário. Por exemplo, quando você tem diversos usuários no seu sistema, é essencial que você coloque alguns níveis de perfis, ou seja, o que cada usuário vai poder acessar ou não, tá certo? Mas fazer isso para cada usuário é muito difícil, porque imagine que você tenha um monte de usuário e você tenha que aplicar essas mesmas configurações para todos os usuários. Então, em perfis, em gerenciamento de perfis, é mais fácil e mais rápido você gerenciar essas permissões dos usuários, uma vez que você vai dar a permissão a esse perfil e vai linkar o usuário a esse perfil. Imaginemos então que você tenha 10 tipos de opções no seu perfil. Vamos supor, vamos falar um pouco menos, editar, inserir e excluir, certo? E você quer que cada usuário faça uma coisa. Como você faria, por exemplo, se você tem 1000 usuários, claro que vai ser bem menos, mas imagine como que você faria para dar todas essas permissões diferentes a cada usuário. Você teria que entrar em cada usuário e colocar a opção que mais se adequasse a esse usuário. Um modo mais fácil é você colocar uma vez só esse tipo de permissão. Por exemplo, um tipo de usuário vai poder só inserir. Então você cria um perfil. Vamos supor, dá um nome de usuários que podem inserir. E depois você linka esse usuário a esse perfil. No segundo usuário, você simplesmente linka a esse perfil. Linkar significa você inserir esse usuário nesse perfil, nesse grupo de permissões, fazendo assim com que você não precise ficar alterando o nível de permissão de cada usuário. Vamos exemplificar. Clicando em gerenciamento de perfil, clicando aqui então, a gente tem todos os perfis cadastrados. No nosso momento, é o nosso primeiro perfil que vamos criar. Não há nenhum ainda para exibir. Clicamos então em criar perfil. Podemos dar um nome aqui de grupo 1. Não, melhor, vamos ser mais específico. Telemarketing, vamos supor. Certo? Este grupo será responsável pelo serviço de telemarketing. Ok? Clicamos então em gravar. Criamos o nosso primeiro perfil. Agora, os usuários que fizerem parte desse perfil, o que eles poderão fazer? Aqui em empresas, você pode dizer se ele vai poder acessar, se vai estar ativado, se vai ser como padrão ou desativado. Se você quer deixar que ele tenha acesso ao módulo empresas, deixe como ativado ou padrão. Caso você queira inibir dele acessar o módulo de empresas, clique em desativado. Se você quer inibir, por exemplo, que ele exclua somente os dele, que ele criou, excluir todos, padrão ou nenhum. Se você provavelmente deixar como deixa ele poder acessar empresas, ou vai assim, tá padrão. Mas na hora de excluir empresas, ele não pode, ou pode excluir somente a empresa que ele é proprietário. Tá certo? Ou seja, empresas que, por exemplo, eu criei para ele, para esse usuário, ele não vai poder excluir, somente
as que forem direcionadas a ele, somente as que ele for proprietário. Qual que ele vai poder editar? Todas as que ele for proprietário ou padrão? Geralmente é melhor que seja proprietário. Mas se você também não quiser que ele edita ou exclua nada, escolha nenhum. Assim ele não vai poder editar e nem excluir. Simplesmente acessar e visualizar a importação. Por exemplo, o que ele pode fazer ou exportar? Nada. Pode exportar somente o dele, ou nenhum, ou todos. Importar também, a mesma coisa. No nosso caso, eu vou deixar aqui tudo como padrão e vou apenas mudar essa parte de documentos. Para caráter de exercício, eu vou alterar isso daqui de documentos para desativado. Veja, fazendo assim, quando ele entrar em colaboração, ele não poderá ver a guia documentos, não podendo acessar então a parte de documentos, ok? Para ele não poder entrar e fazer qualquer coisa que não é da alçada dele. Então, em documentos, deixe como desativado e clique em gravar. Pronto. Clique em sair para podermos entrar com o devido usuário. Ou melhor, faltou uma coisa. Eu vou entrar de novo. Porque faltou linkar o usuário lá. Vou voltar lá, clica em admin, gerenciamento de perfil, e a nossa lista de telemarketing está lá. Vamos clicar nela. A gente já deu a permissão, então, de que esse usuário, o usuário que pertencia a esse perfil, não vai poder ver documentos, certo? Está desativado. Mas a gente precisa selecionar qual usuário que vai pertencer a esse perfil. Vamos lá, então. Veja que no momento, só há um usuário. Lembra que nem todo funcionário é um usuário. Lembra que eu criei um usuário, vou selecioná-lo. Ah, por que não está aparecendo o administrador? Porque o administrador é você. Tá certo? O administrador pode fazer tudo. Você não limita um administrador. Então vamos lá. Clicando no usuário da VSM. Pronto. Agora ele está linkado a este perfil de usuário. Ou seja, um perfil que não é capaz de visualizar a guia documentos. Tá certo? Só para finalizar, clicamos em gravar e vamos sair agora e entrar com a senha do usuário que a gente linkou. Da VSM e a senha. Vamos digitar a senha novamente. Eu estou errando a senha. Pronto. Logamos com o usuário. Este usuário que estamos usando, lembrando que acabamos de criar no passo anterior um perfil onde este usuário foi colocado. Este perfil de usuário, todos os usuários que estiverem com este perfil, não pode visualizar a guia de documentos. Ok? Então vamos visualizar em colaboração para ver se a guia de documentos aparece. Veja que não aparece, apenas a principal, e-mails e projetos. Assim a gente limita o acesso de alguns usuários a alguns módulos a qual ele não pertence. Ok? E assim você pode criar diversas, inúmeras categorias e linkar os seus usuários para permitir acesso a ele, ao módulo X ou módulo Y. Ok? Então vamos retornar ao nosso usuário, ao usuário administrativo. Pronto, retornamos ao nosso usuário administrativo. Clicamos em admin novamente. Clicamos em gerenciamento de perfil. E podemos visualizar aqui
as listas cadastradas até o momento. Veja que na descrição, este grupo será responsável pelo serviço de telemarketing. Essa descrição é a descrição que damos ao criar uma lista de perfis. Certo? Quando criamos um perfil, damos uma descrição a ela. Se você quiser alterá-la, clique no seu perfil e edite qualquer informação relevante. É só clicar em cima da palavra e escolher o que você deseja. Se você quer, por exemplo, alterar para quer que o seu usuário veja a guia de documentos, pode deixar como padrão ou ativado, no caso eu vou deixar como ativado, mas não quero que ele exclua, certo? Então, eu só vou dizer que ele vai poder excluir os documentos a qual ele é proprietário, editar somente o que ele é proprietário e exportar somente o que ele é proprietário. Importar, eu vou deixar como nenhum. Listar, somente o que ele é proprietário. Atualização em massa, nenhum. E exibir, eu vou deixar como todos. Aliás, como proprietário. Assim, ele só vai poder mexer na guia de documentos a qual ele é proprietário. Eu vou clicar em gravar. Vou sair e entrar do sistema novamente e entrar com o nosso usuário, que faz parte dessa lista, para vermos as alterações. Vamos ver então as alterações. Entrando em colaboração, veja que me foi dada a permissão de visualizar os documentos. Vamos clicar em documentos. Veja que antigamente estava aparecendo um documento aqui. Porém, aquele documento não era de propriedade deste usuário. E este usuário só pode visualizar os arquivos a qual ele é proprietário. Portanto, arquivos criados por outros usuários, ele não é capaz de visualizar. Mas ele, por exemplo, é capaz de criar um novo documento. Ele criando um novo documento, poderá ver, então, somente os documentos que ele criou, não podendo nem alterar e nem visualizar documentos de outras pessoas. Lembrando que no perfil você pode criar outros perfis onde outras pessoas podem visualizar documentos de outras pessoas. Você pode usar a sua criatividade e criar uma infinidade de listas a seu gosto, ok? Então assim a gente termina aqui a configuração de perfil de usuário. No próximo vídeo vou estar falando sobre configurações avançadas do usuário.